Ezequiel era um homem escolhido por Deus, mas sua jornada não foi fácil. Ele era profeta em um tempo de grande sofrimento e exílio, quando o povo de Israel estava cativo na Babilônia. Seus dias eram repletos de tristeza, desespero e o peso de uma missão difícil: anunciar mensagens divinas a um povo que havia perdido tudo: sua terra, seu templo e, principalmente, sua esperança. Ezequiel era humano, como qualquer um de nós. Ele sentia o sofrimento ao seu redor, a dor daqueles que, afastados de sua pátria e de Deus, acreditavam estar condenados à morte espiritual e emocional. Ele próprio, às vezes, sentia o peso de sua humanidade. Será que ainda há esperança para nós? Ele talvez pensasse. Ezequiel não era um herói invencível. Ele era um homem chamado para ser a voz de Deus em um momento em que tudo parecia perdido. E é exatamente essa vulnerabilidade que nos faz nos conectar com Ele. O dia parecia comum, como tantos outros na vida de Ezequiel. Ele estava sozinho, em oração, buscando forças em meio ao desespero coletivo. O povo de Israel murmurava incessantemente: estamos secos, nossa esperança se foi, estamos completamente destruídos. Ezequiel, como profeta, carregava essa dor. O silêncio do exílio era pesado. Os dias na Babilônia eram marcados pela rotina de cativeiro, pelas memórias de uma Jerusalém agora distante, quase inalcançável. Mas Ezequiel sabia que Deus ainda falava. Mesmo em meio ao caos, ele sabia que sua missão não havia terminado. Foi nesse contexto de escuridão e desolação que algo extraordinário aconteceu. Subitamente, Ezequiel foi tomado pela mão poderosa do Senhor. Ele descreve o momento como sendo carregado pelo Espírito, transportado para um lugar diferente. Seus pés agora não estavam mais na Babilônia, mas em um vale profundo, seco, desolado. Quando abriu os olhos, o que viu foi aterrador. O vale estava coberto por ossos. Não eram ossos recentes, eram antigos, secos, sem sinal de vida. Espalhados por toda parte, o cenário era de completo abandono e morte. Deus o chamou: Filho do homem, podem esses ossos tornar a viver? Ezequiel, tomado pela reverência e pela dúvida, respondeu com humildade: Senhor Deus, só Tu o sabes. Foi nesse momento que Deus o desafiou. Ele lhe deu uma ordem: profetize sobre estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar em vocês o fôlego de vida, e vocês viverão. O chamado era claro. Mesmo diante do impossível, ossos secos ganhando vida, Ezequiel deveria obedecer e confiar. Ezequiel, como qualquer ser humano, enfrentava um conflito interno. Ele estava diante de algo inimaginável. Ossos secos, desprovidos de qualquer traço de vida, voltando a viver. Ele sabia que Deus era poderoso, mas será que sua fé seria suficiente para acreditar no impossível? Ao redor, o vale permanecia desolador. Cada osso parecia representar a desesperança de Israel, um povo que se via como esses ossos, seco, quebrado, sem vida. O ambiente exalava morte, lembrando constantemente a Ezequiel a fragilidade da condição humana. Além disso, havia o desafio externo, a obediência total à palavra de Deus, mesmo quando tudo parecia contradizer a lógica. Ele deveria profetizar em um lugar onde não havia ouvidos para ouvir, apenas ossos para responder. Mas mesmo diante desse cenário, Ezequiel escolheu confiar. Ezequiel, em obediência, ergueu a voz. Ele começou a profetizar exatamente como Deus havia ordenado. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Eis que farei entrar em vocês o fôlego de vida, e vocês viverão. Porei tendões em vocês, farei crescer carne, cobrirei com pele e porei o fôlego de vida, para que saibam que eu sou o Senhor. Enquanto ele falava, algo extraordinário começou a acontecer. Primeiro, houve um ruído, um som crescente como um terremoto suave.
E então os ossos começaram a se mover, a se aproximar uns dos outros, oscilando e se conectando. Tendões surgiram e a carne começou a cobri-los. Pele foi formada sobre eles. Ezequiel observava tudo isso com admiração e espanto. Ele havia falado e a palavra de Deus havia agido, mas algo ainda faltava. Apesar de tudo, aqueles corpos ainda estavam sem vida. Deus então lhe deu uma nova instrução. Profetize ao Espírito, filho do homem. Diga-lhe: assim diz o Senhor Deus: venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos para que vivam. Ezequiel obedeceu novamente. Ele ergueu a voz e chamou o Espírito de vida. E então algo divino aconteceu. O sopro veio. Os corpos, antes inertes, agora se levantaram como um exército poderoso, vivo, restaurado. A visão do vale de ossos secos agora era completamente transformada. Aquilo que antes era um cenário de morte absoluta se tornara uma cena de vida e força. Ezequiel estava diante de algo que transcendia a compreensão humana. O poder de Deus, não apenas de criar, mas de restaurar, de trazer vida onde só havia morte. Deus então falou com Ezequiel, revelando o significado da visão. Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: nossos ossos estão secos, nossa esperança se foi, estamos destruídos. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, abrirei os seus túmulos e os farei sair. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão, e então saberão que eu sou o Senhor. O clímax dessa visão não era apenas o milagre visível, mas a mensagem profunda de que Deus não havia abandonado seu povo. Ele prometia restaurá-los, renovar suas esperanças e dar-lhes nova vida. A visão terminou, mas a mensagem ficou gravada para sempre em Ezequiel. Ele sabia que deveria compartilhar essa revelação com o povo de Israel. Um povo que precisava desesperadamente acreditar que a restauração era possível. Quando Ezequiel falou ao povo, ele trouxe não apenas palavras, mas um testemunho vivo do que havia presenciado. Deus havia mostrado que não há situação tão desesperadora que não possa ser restaurada. Essa visão não era apenas para o povo de Israel. Ela ecoa até hoje, alcançando aqueles que se sentem secos espiritualmente ou emocionalmente. O Vale de Ossos Secos nos lembra que Deus é especialista em dar vida ao que está morto, em restaurar aquilo que parece perdido e em renovar nossa fé quando tudo parece acabado. A visão do Vale de Ossos Secos é mais do que um relato de restauração física. É uma metáfora poderosa para nossas vidas. Todos nós, em algum momento, podemos nos sentir como os ossos secos, vazios, sem esperança, sem forças. Mas essa história nos ensina que Deus é capaz de soprar vida em qualquer situação. Assim como Ezequiel precisou confiar e obedecer, somos chamados a acreditar que mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está trabalhando para restaurar nossas vidas. Seja qual for o vale que você esteja atravessando, lembre-se, Deus pode trazer nova vida, mesmo no lugar mais seco e desolado. Confie no poder daquele que faz os ossos dançarem e o Espírito soprar vida. Muito obrigado por assistir até o final. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe seu amém nos comentários. Compartilhe uma palavra de fé e esperança. Curta este vídeo e se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens inspiradoras como esta. Juntos, podemos levar essa mensagem a ainda mais pessoas. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.